Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, e passo aqui para fazer uma breve análise com vocês sobre a eleição de São Paulo, a maior cidade da América Latina, que é super importante avaliarmos como é que estão os cenários. Bem, essa pesquisa que a gente vai dar uma observada do Instituto Paraná Pesquisas e foi divulgada no dia 19 de março. Ela tem uma questão interessante que apresenta pela primeira vez um cenário diferente, onde o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, ele pela primeira vez ele aparece vencendo o Boulos no primeiro turno. E no segundo turno ele dá uma ampliada na distância, saindo da margem de erro. Lembrando que nas três pesquisas anteriores que observamos por aqui, o Boulos vencia todas elas no primeiro turno, mas no segundo turno ele perdia por Ricardo Nunes. E agora ele já aparece perdendo no primeiro turno e no segundo turno, uma diferença um pouco maior. Então o Nunes ele tem 34,3% e o Boulos 30,6%. Então, como eu falei, numericamente, é a primeira vez que o prefeito Ricardo Nunes aparece à frente do seu concorrente, que é o Guilherme Boulos. O Instituto Paraná ouviu 1.350 pessoas que foram entrevistadas, isso entre os dias 13 e 18 de março. A margem de erro de 2,7% e tem um índice de confiança, pesquisa de cerca de 95%. Então a gente tem um primeiro cenário de pesquisa estimulada com a presença do Kim Kataguiri, em que nesse cenário aparece o Ricardo Nunes com 32% e o Boulos com 30,1%. Ou seja, um empate técnico. Nos levantamentos anteriores, o Boulos liderava com 32,4% em dezembro e 33% em fevereiro. A Tabata Amaral tinha 9,2% em dezembro, foi para 9,7% e agora caiu para 9,6%. E a Marina Helena, ela tem 5,9% e o Kim Kataguiri em dezembro tinha 6,4% e agora tem 6,7%. E no segundo cenário, sem o Kim Kataguiri, a gente tem o Nunes crescendo, o Ricardo Nunes crescendo e o Boulos ele fica estagnado. O Nunes aparece com 34,3% e o Boulos com 30,6%. O Boulos ele foi prejudicado pela queda de popularidade do seu principal cabo eleitoral, que é o presidente Lula. Na cidade de São Paulo, o presidente Lula teve uma queda de cerca de 7%. Então, deixando em alerta não só a turma do Palácio do Planalto e do PT, como também da candidatura do Boulos. Então, esse principal cabo eleitoral, que é o Lula, acaba afetando o Boulos. E também um outro ponto importante para ser observado é que está existindo um aumento crescente da popularidade do prefeito Ricardo Nunes. E isso não pode deixar de ser avaliado e encarado como uma realidade. A Tabata Amaral, ela permanece estável, ela tem 10,5% das intenções de voto. A Marina Helena, ela subiu de 4,3% em janeiro para 6,3% agora, e o Altino, que é o candidato do PSTU, ele tem 1,3 pontos percentuais. E a própria candidatura do Guilherme Boulos, ela já admite que com o aumento da popularidade do Ricardo Nunes e o aumento da rejeição do presidente Lula,
Esses dois fatores impactaram bastante o resultado dessa pesquisa. E o prefeito Ricardo Nunes, ele está com muitas obras para entregar, já está inaugurando algumas, e também está com um cofre, né, com caixa cheio de dinheiro. Então, isso está ajudando a um crescimento do prefeito Ricardo Nunes, do MDB. O que mais está preocupando a campanha do Boulos nessa pesquisa é o cenário de segundo turno, porque pela primeira vez o Boulos aparece abaixo do Ricardo Nunes, mas fora da margem de erro, né? Então, quando você está na margem de erro, você vê, não, mas está ali, empate técnico, está na margem de erro. Então, quando você começa a sair da margem de erro, é preocupante, porque imaginar que essa tendência se agrave, comece a aumentar a distância, é muito perigoso. Então, outro fator também é que os eleitores do Kim Kataguiri, por terem um perfil conservador, de direita, eles tendem a migrar majoritariamente para a campanha do Ricardo Nunes. Por isso, esses dois cenários na pesquisa, com o Kim Kataguiri e sem o Kim Kataguiri, e a gente observou que quando não tem a presença do Kim Kataguiri, a distância do Ricardo Nunes com o Boulos aumenta um pouquinho. E a candidatura dele, do Kim Kataguiri, ela não está consolidada exatamente por isso, porque existem setores dentro do seu partido, que é a União Brasil, que não querem a sua candidatura, porque preferem apoiar, já no primeiro turno, o prefeito Ricardo Nunes. Então, eles estão ali vivendo um momento aí de queda de braço que, óbvio, vai se definir até ali, ou até antes, mas no máximo até ali no período das convenções, que é final de julho e iniciozinho de agosto. Outro ponto também importante para ser observado nessa pesquisa é que a aprovação do governo do prefeito Ricardo Nunes, ela cresceu. E isso também tem que ser encarado de frente pela campanha do Guilherme Boulos. Então, a aprovação do governo do Ricardo Nunes cresceu e ele chegou a 59% de aprovação. Então, a campanha do Boulos, o Palácio do Planalto e o PT, que está totalmente ligado e interessado na candidatura do Boulos, já estão aí temendo o que alguns imaginam que pode ser considerado um teto do Guilherme Boulos, ou seja, ele já estaria chegando num limite da onde já não consegue mais crescer nas pesquisas. E vale ressaltar que numa eleição aí no primeiro turno é complicado porque ela é mais compartilhada, tem diversos candidatos, né, diferente da eleição no segundo turno. Então, o pessoal da candidatura do Boulos, do Palácio do Planalto e do PT estão ligando o alerta amarelo com uma certa preocupação. Por isso, a intenção de se colocar já a Marta Suplicy, que será a candidata a vice, para ela começar a atuar de uma forma mais direta na campanha, porque pretendem fazer agendas isoladas da Marta, tipo a Marta vai para um local e o Boulos para outro, porque ela tem penetrações aonde o Boulos tem certa dificuldade, como em alguns setores de periferia, né? E também agendas para mulheres. Então, é importante que a Marta, para a candidatura do Boulos, que a Marta já assuma uma postura de enfrentamento, de rua, de começar a trabalhar. E o que vem me preocupando também é que o Boulos, ele é muito conhecido, porém, ele é muito associado a um discurso raivoso, e isso é um problema na cidade de São Paulo, uma cidade que tem
uma população ainda conservadora, então estão tentando dar uma suavizada no discurso do Boulos e na forma dele se portar, para ver se começa a melhorar o cenário e reverter o que apareceu aí um sinal preocupante, que é a primeira derrota no primeiro turno e uma ampliação do Nunes no resultado fora da margem de erro no segundo turno. Tá? Então, uma nova pesquisa, a gente passa por aqui para fazer uma nova avaliação com vocês. Até lá!